Saudações, Dux e Duqueses Tricolores. Aqui quem fala é o Duque Tricolor para mais um Time de Guerreiros, parte 2, o projeto Vivo Cade Stars. Bom, eu falei no primeiro vídeo falando sobre essa terminologia de time de guerreiros, né, aonde que começou, e perguntando para vocês, né, deixei em aberto qual que é o projeto do Fluminense. E claro, vamos comparar sobre esse projeto com o projeto da Vivo Cade Stars para a gente analisar se realmente faz sentido o que eu estou falando ou não. Mas antes disso, entenda uma coisa aqui: YouTube Live vai voltar sempre um dia depois, e aqui embaixo na descrição tem 2 abacinados de um projeto que eu curti bastante. Mas vamos lá. Para quem não sabe, o apelido Vivo Cade Stars da Vivo Cade é time de guerreiros, igualmente ao Fluminense, que é time de guerreiros. Eu falei que pra mim seria legal eles fazerem uma fusão, até mesmo pra gente igualar esse nome, seria interessante. E bom, eu falo sobre projeto, e a Vivo Cade mostra o que é um bom projeto, tá? Pode demorar, mas acontece. Isso pra mim falta muito no Fluminense. Só pra gente falar aqui, ó, eu quero mostrar o projeto, né? O projeto com cada um desses aqui, tá? Pra quem não sabe, a Vivo Cade Stars é um time de CBLOL, de LOL, de League of Legends, que hoje é o maior jogo, é o maior jogo em termos absolutos de jogadores do mundo, né? Existe mais praticantes de LOL do que qualquer outra coisa. Eu pratico LOL, eu jogo LOL, eu amo LOL. Então é pra você entender o nível disso tudo. Eu não sei quem é maior, se é o LOL ou se é o futebol. Impressionantemente dessa maneira. E bom, vamos falar aqui sobre a situação toda, tá? O projeto, ele começa, eu falei, com o técnico Coach Seal, esse carinha aqui, que falou que aquele estágio falou assim: vamos entrar no projeto de longo prazo, em que no final dele a gente vai ser campeão de um split. Vamos ser campeão de um split. Como você está vendo aqui, foram campeões. E a gente percebeu justamente isso tudo. E eu acho, e eu tenho que falar de cada um para vocês entenderem como é que foi o projeto. De a gente analisar, por exemplo, as contratações que o Fluminense faz no futebol e as contratações que foi feita. Primeiro pelo próprio técnico, que novamente não tinha pressão nenhuma de vitória, de derrota. Mas sabe por quê? Porque o cara era bom. O cara era muito bom. Você tem noção do que eu tô falando? De que o cara era bom? É só um exemplo. Imagina, por exemplo, um jogador péssimo. Vamos considerar um jogador péssimo. Vamos pegar Júnior Dutra. Pense no Júnior Dutra, aquele jogador péssimo, horroroso que o Fluminense teve, que já tem uns 4 anos aí antes. Imagina que o Júnior Dutra, ele, com o técnico que temos, vira um dos melhores jogadores do mundo. Isso o Coutinho fez com o Júnior Dutra, que não está aqui nessa imagem, mas é um jogador que era inexpressivo e virou expressivo a partir de grande investimento que foi o Suskit, que colocou ele em um cenário gigantesco no mundo. Então, ou seja, o cara era muito bom. O cara fazia
um jogador ruim se tornar um dos melhores jogadores do mundo. Aliás, isso daí é interessante, né? Porque na carreira do Messi, ninguém queria ficar com o Messi. Foi só o Guardiola meter a mão no Messi e falar assim: olha só, você vai ser o melhor jogador do mundo. Então você vê como que é a situação de um grande técnico ali. Então é por isso que o Coatzil merece estar muito nessa imagem. Aí o que eles fazem? Isso é importante, tá? Os outros dois aqui ajudaram bastante, né? A situação toda, mas o Coatzil, esse aqui que é o personagem principal dessa situação. Aí, vamos começar justamente do que eu acho mais interessante para o menos interessante. Quer dizer, do menos interessante para o mais interessante. O Trimby, que é esse cara aqui, ele foi escolhido a dedo pelo Sil, porque o problema mais gigante estava sendo em uma posição. Aí estava precisando de um jogador muito bom nessa posição. Jogador que amassasse nessa posição. E ele chegou. O Trimby chegou. Um jogador inteligente, um jogador que, sabe como se posicionar, entende como que está o jogo, entende o local onde que ele está. Então, suporte, que seria uma lane que você tem que distribuir recurso para diversos personagens, né? Diversos jogadores, né? Você tem que dar uma bola. Eu vou tentar sempre colocar aqui. Mas antes disso, se inscreva no canal, faça o triplo assim que é curte, comente, compartilhe, rede social da criação de vídeo, o dia 10, 12, 20 horas, pix na tela e vamos lá. É como se fosse um cara que distribuísse o jogo. Não camisa 10, mas como se fosse um amador, um volante, segundo volante, os volantes, que realmente vão ditar o ritmo do jogo. É justamente isso. Aí o que ele faz no segundo caso? Pega um jogador que estava desacreditado e diversas vezes questionado como o Desames, e transforma ele em algo útil, né? Que é esse cara aqui, ó, Desames. Ele precisava justamente de um jogador que realmente pudesse evoluir bastante, tivesse uma linha de evolução legal. O Desames, ele tem essa linha de evolução. Ele está muito longe de chegar naquele nível que realmente ele vai ser no futuro. Ele ganhou sendo um cara que hoje o nível dele está bem abaixo do nível que é esperado para ele e que ele vai chegar naquele nível. A gente tem um jogador desse nível? Não tem. A gente tem um Riquelme, um Lescano, La Vega nem tanto, mas a gente tem jogadores desse nível. Jogadores bem jovens e que vão ter esse teto gigantesco. Pega também o Mireu, que é o mid laner, que é o cara principal do jogo. É o principal do jogo. Se é o cara principal do jogo, que é esse carinha aqui, ó, primeira coisa que você tem que pensar é: como é que eu vou colocar esse time pra rodar? É o cara que precisa estar performando de forma perfeita. Está jogando de uma forma perfeita. A gente tem esse tipo de jogador? A gente tinha antigamente. O nome dele era John Arias. E é por isso que eu falo pra vocês que o projeto era em torno do John Arias e não tirando o John Arias. Então o Mireu foi justamente esse cara para transformar isso tudo. Aí chega o Boal, que é um jogador que normalmente estava sendo colocado para fora. Normalmente o jogador
da posição dele é um jogador que mais vai sofrer porrada o tempo inteiro. Então a gente precisa desse jogador, esse cara aqui, ó, jogador que entenda justamente tomando a porrada e que ele fale assim, ó, pode me atacar. Você lembra de alguém que fazia isso? O nome dele não era Fred? É por isso. Nós precisamos de alguém que seja para-raio para os outros jogadores que estão jogando, que vão melhorar a performance. E o para-raio era Boal, que tomava porrada o tempo inteiro, que era encarado o tempo inteiro. E por fim, nós precisamos do AS do time, do cara que realmente vai ser o cara que vai mudar o jogo. Não o John Arias. É por isso que eu te falei, o John Arias era o início de um projeto, que você tinha que ter o John Arias como um jogador que no Fluminense seria um jogador mediano. E aí você tem o Morteus, que é um jogador que o foco dele é se tornar aquele jogador que vai mostrar para os outros que eles precisam ainda se movimentar, que eles não podem parar de melhorar. Então foi a partir desse time montado através do Coach Sil que o time da LTA foi campeão. Aí eu te pergunto, o Fluminense fez isso? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Se inscreva no canal, faça o triplo C, que é curte, comente e compartilhe. Rede social da criação de vídeo, no dia 10, 12, 20 horas. Pix na tela. Quando eu falo de alguma coisa, eu mostro a verdade. O time de guerreiros hoje se chama Vivo Cade Stars. Saudações tricolores, até a próxima. Valeu, guerreiro e guerreira tricolor.